Hoje eu vou trazer um videozinho um pouco diferente do que você está acostumado aqui no canal. Hoje eu decidi comentar e avaliar uma notícia que eu acabei vendo aí durante a semana. Uma notícia muito interessante e muito relevante para a gente que é aquarista. Fora que, por uma questão de sensação de obrigação, acredito que porque a minha formação acadêmica me cobra. Para quem não sabe, eu sou formado em gestão ambiental e fiz pós-graduação em educação ambiental. E esse meu lado de educador ambiental me cobra muito de fazer algo nesse sentido. E aí, conforme eu vi uma notícia durante essa semana pela internet, me senti na obrigação de trazer essa notícia aqui para vocês, dando lá a minha pitada de opinião e investigação em cima dessa notícia que eu encontrei pela internet. Então fica comigo aí até o final, que a gente vai falar de algumas espécies em extinção dentro do estado de São Paulo. Fala, povo! Rick Gama aqui. Estado de São Paulo possui 8 espécies de lambaris ameaçadas de extinção. Veja a lista. Peixes possuem como principal ameaça a destruição do habitat decorrente da expansão urbana. Reportagem por João Bertuzzo, Terra da Gente, dia 31/1 de 2024. Essa notícia saiu no site G1, Globo.com. Apesar de eu não gostar nem um pouco e não simpatizar nem um pouquinho com a Rede Globo, por questões pessoais de muito tempo, que eu acho essa emissora, no caso, né, tremenda de uma porcaria. Isso vem de muito tempo, tá, gente? Não é de agora, não. Desde que eu era moleque, eu detesto a Rede Globo. Porém, a gente tem que admitir que algumas informações devem ser, sim, observadas com muito cuidado, sempre. Nunca confie 100% em repórter ou jornalista nenhum. Enfim, deixa essas opiniões pra lá. Algumas notícias são realmente, de fato, interessantes e relevantes para, principalmente, né, essa questão ambiental relacionada ao nosso hobby, que é o aquarismo, porque essa reportagem aqui cita o nosso hobby, por isso eu achei muito interessante a gente trazer aqui essa informação. Essa reportagem diz que de 66 espécies que a gente tem conhecidas decorrentes no estado de São Paulo, dessas 66, 8 estão na lista de espécies ameaçadas de extinção. E, como entraram nessa lista de espécies ameaçadas, elas estão terminantemente proibidas de serem capturadas ou pescadas. E isso não é de agora, isso é de 2018, cara, já faz uns aninhos aí. Decreto número 63853 de 2018, divulgado pelo governo estadual. E aí a lista inclui piquira de 2 listras, lambari do Tietê, lambari azul listrado, garrida, lambari de restinga, piquira de restinga, piquira do Ribeira, piquira cabeçuda. Essas são as espécies citadas que entraram na lista de espécies ameaçadas. E aí, quando uma espécie entra para essa lista de espécies ameaçadas, os órgãos de conservação ambiental, né, os órgãos responsáveis pela legislação ambiental, incluem também diversas regras e diversos decretos que protegem essa espécie, deveriam proteger, no caso, né? Você sabe que as coisas não funcionam muito bem assim, deveriam proteger essa espécie de acabarem de vez dentro do meio ambiente. E aí ele cita o nome de um especialista aqui, o Fernando Dagosta, que é um zoólogo especialista na diversidade e distribuição geográfica de peixes de água doce, com ênfase em lambaris. Cara, tem um cara especialista em lambaris. Que coisa! A maior ameaça dessas espécies é a destruição de seus habitats. Cara, isso é muito familiar, não é não? A gente já citou aqui no canal, se você não viu, a história do Label bicolor lá na Tailândia, que tem uma história muito parecida com a que a gente está vendo aqui. Por isso, eu vou usar essa informação que a gente tem do Label bicolor para confrontar alguns pontos muito específicos aqui dessa reportagem. Porque em certo momento nessa reportagem, você vai ver um pouco mais para frente, o repórter ele demoniza um pouquinho o nosso hobby aquarismo, com certa
fato, com uma certa gota de razão, tenho que concordar. Mas, com o nível de aprofundamento no conhecimento sobre o nosso hobby bem bosta, tenho que concordar também, que ele não sabe nada sobre o nosso hobby para ter dado a opinião dele com um ponto de vista tão desequilibrado, vendo somente um lado da moeda. Então vamos lá, continuando aqui. A expansão urbana em São Paulo tem consumido os últimos ambientes de Mata Atlântica que essas espécies habitam. Isso, cara, não é só com o lambari, tá? Isso é com uma infinidade de espécies que a Mata Atlântica poderia abrigar dentro do nosso estado de São Paulo. A expansão urbana tem sim, realmente eu acompanho isso de perto, porque eu acampo, eventualmente eu acampo e eu sei do que eu tô falando. A expansão urbana tem limitado cada vez mais as áreas de mata fechada e sufocando várias espécies. Isso eu tenho conhecimento de causa porque eu acompanho na prática. Certo grau de atenção é devido ao comércio dessas espécies para o mercado de aquariofilia. Olha aí como ele coloca o nosso hobby de aquariofilia. Certo grau de atenção é devido ao comércio dessas espécies para o mercado de aquariofilia. Como são espécies extremamente raras, são desejadas por entusiastas do aquarismo na Europa e Ásia. Será mesmo? Vamos ver. Deu uma puxada muito rápida aqui e todas essas espécies citadas, elas têm fichas num site que eu gosto muito de utilizar, às vezes para conhecer alguma espécie, chamado Fishbase. E todas as espécies citadas têm ficha no Fishbase, que ajuda bastante os aquariofilistas a entenderem o peixe assim, de uma forma muito prática. Uma ficha muito assim, ficha técnica mesmo, bem curta e grossa, que fala características dos peixes, né? Então sim, o mundo conhece esses peixes, de fato. Agora, eu fiz também uma pesquisa muito rápida e eu não encontrei em lugar nenhum vendendo esses peixes. Posso procurar com mais cuidado e se eu encontrar, eu vou colocar aqui. Ele continua dando algumas características dos peixes de Mata Atlântica, acho que no geral, né? Peixes de Mata Atlântica têm essas características aqui, de serem espécies muito exigentes, né? De preferirem uma água muito limpa, né? Normalmente bem gelada, e essas espécies, elas ocorrem em realmente ambientes bem sombreados pela mata e com alto teor de oxigenação, acho que decorrente das corredeiras, né? Então, de fato, essas espécies têm características bem únicas e bem interessantes de verdade para o aquarismo, porque principalmente pelo fato de não exigirem um controle de temperatura no quesito de aquecimento. Aí ele traz uma informação muito interessante, que é como possivelmente esses peixes são capturados, o que traça o perfil do sujeito que captura esse tipo de espécie para esse tipo de comércio de aquariofilia. Então, o que ele exemplifica aqui é que, só lembrando, existe o fato da expansão urbana estar suprimindo os espaços que essas espécies vivem. E aqui ele coloca mais um problema, né? Além da supressão urbana, né? Espremendo essas espécies a poucos territórios, ele coloca aqui mais um fator que prejudica a conservação desses animais, que é a pesca desses animais. E aí ele traça o perfil do cara que pesca esse tipo de animal. Então, ó, ele cita aqui a Mata Atlântica, né, que não é o tipo de ambiente que um pescador amador ou esportivo busca ao fazer uma pescaria. De fato, você entrar numa mata para pescar não é para qualquer um. O cara, se ele vai entrar na mata com o objetivo de pescar, obviamente ele está atrás de um peixe muito específico dentro dessa mata. Inclusive, essas espécies ameaçadas são tão pequenas que dificilmente poderiam ser pescadas com linha e anzol. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. A maior delas alcança por volta de 6 centímetros de comprimento. Todas as espécies podem ser encontradas perto da região da Serra do Mar, em São Paulo, e em reservas ambientais, tornando-os animais extremamente específicos.
Então, o que ele quer dizer aqui? Que o cara que vai atrás desse peixe, ele vai atrás de espécies bem determinadas. Ele tem a intenção mesmo de encontrar essas espécies, segundo o teor dessa reportagem, sugere com a intenção mesmo de abastecer o mercado de aquarismo pelo mundo. Aí ele fala um monte de... Ele dá uma informação aqui que eu não consegui entender nada, porque ele diz que as espécies não têm aumentado o número de espécies em extinção e nem diminuído. E aí eu não consigo entender com essa informação que esse especialista deu se essas espécies... Não consigo entender nada, porque se ele dá uma informação com a intenção de trazer atenção e ao mesmo tempo ele ameniza essa atenção dizendo que as coisas não mudaram durante os anos, que tá no mesmo padrão, cadê a atenção então? Então, cara, tem que tomar mais cuidado aí na informação que você tá passando. Se você quer gerar um ponto de atenção, então gera o ponto de atenção com mais objetividade, porque aqui você passou um pano, dizendo que não podemos falar nem que está aumentando, nem que está diminuindo. Mais ou menos padronizado em relação aos últimos anos. Ou tá aumentando, ou tá diminuindo, ou não tá acontecendo nada. E aí? Qual que é o ponto de atenção? As espécies entraram em extinção por quê? Tá dizendo do número de espécies? Tudo bem, não tem um número de espécies assim aumentando de fato, mas essas espécies estão ameaçadas de fato ou não? Na prática mesmo. As espécies ameaçadas são proibidas de serem pescadas durante o ano todo, até que haja uma atualização dessa lista e a espécie seja retirada da categoria no futuro. Um exemplo disso é o lambarizinho de rabo vermelho, que se tornou proibido para pesca em 2009 e liberado em 2018, após quase uma década. É uma espécie tão rara que é conhecida apenas por exemplares mortos depositados em coleções científicas. Como que uma espécie que só é conhecida em depositários de coleções científicas, exemplares mortos, como que se libera a pesca de um peixe desse? Como que ele já saiu do risco? Se só encontra em coleções específicas. Cara, isso tá errado. Devia estar proibido até hoje, certo? Pelo amor de Deus. Vamos rever isso daí, ô Ibama. E aí ele demonstra aqui o lambarizinho de rabo vermelho em uma foto de um exemplar mumificado. Diga-se de passagem que é a conservação desse exemplar que tá bem ruim. E aí é um trecho aqui que eu tenho que concordar e eu tenho algumas dicas para te dar sobre isso. Ele diz assim: ficar por dentro das atualizações sobre as espécies ameaçadas de extinção é crucial para as pessoas que trabalham no meio, sobretudo pescadores. E aí, trazendo para o nosso ramo, que dá para ver que esse cara não manja muita coisa do nosso ramo de aquarismo, eu tenho que expandir e concordar e expandir essa informação para os fornecedores e os lojistas, principalmente. O aquarista final dessa cadeia toda de produção, o aquarista, dedicado aquarista, tem que ter sim ciência das espécies ameaçadas para não acabar comprando ou recebendo ou pegando espécies ameaçadas da natureza. Na verdade, você não deve pegar espécie nenhuma da natureza. Todos os animais que você tiver dentro do seu aquário devem ser comprados, ok? Não vai sair capturando peixe por aí sem saber se esse peixe pode ser capturado ou não. De preferência, não capture, compre. Mas enfim, eu não vejo como o grau de responsabilidade tão grande pro final dessa cadeia, que seria o aquarista. De fato, o aquarista tem sim que conhecer, mas o nível de responsabilidade sobre isso não deve decair com tanto peso sobre o aquarista. Mas a responsabilidade maior de tudo isso deve sim se debruçar nos lojistas inicialmente e em seguida nos fornecedores, que devem sim conhecer o que estão colocando para dentro de seus galpões de distribuição ou de suas lojas. Eu tenho um exemplo bem prático disso de lojista que acabou se lascando. Vou contar um exemplo, tá? Uma vez eu conheci uma loja que acabou tendo um problemão com questões ambientais, acredito que inclusive por questão de denúncia, porque fez o desmonte de um aquário marinho de um cliente numa negociação, acabou pegando um aquário marinho como parte de pagamento de um outro trabalho.
E nesse aquário marinho incluía espécies da costa brasileira que estavam protegidas e ameaçadas de extinção. Quando baixou a fiscalização nessa loja, essa loja teve problemas com legislação ambiental, respondendo processo e tudo mais, toda aquela coisa chata, quase inclusive fechando temporariamente a loja por causa disso, porque pela falta de informação o lojista acabou pegando um aquário de desmonte que incluía diversas espécies, não estou exagerando, algumas espécies ameaçadas de extinção, espécies nacionais, espécies silvestres. Existe uma diferença de silvestre e exótico. Silvestre são espécies nacionais, né, do nosso ambiente, e exótico são espécies importadas. E esse cara tinha espécies silvestres no seu aquário, o qual ele não sabia, deveria saber, não detinha um conhecimento, mas deveria deter esse conhecimento por ser um profissional da área, de que essas espécies eram ameaçadas e protegidas por lei. E aí, meu amigo, o cara foi tentar ajudar o aquarista a evoluir no hobby e acabou sentando na graxa por falta de conhecimento. Então, como uma dica pessoal para você que é lojista, para você que é distribuidor, enfim, fiquem muito atentos às espécies que você está colocando para dentro do seu negócio, porque você pode se dar muito mal. É lógico que a fiscalização ambiental é muito fraca, é muito anêmica no nosso estado e no nosso país. Elas ocorrem sempre por questões de denúncia, né? Então, a pessoa que está observando a infração, ela deve ter um certo conhecimento da área e conhecer a lista de espécies ameaçadas para poder fazer uma denúncia que leve a esse tipo de situação. Não existe uma fiscalização ativa e esporádica e aleatória para fiscalizar as lojas. Isso não acontece. As fiscalizações acontecem sempre por conta de denúncia, o que eu acho bem errado, porque aí o sistema de proteção ambiental tem que contar com o conhecimento de uma pequenina parcela da população que tem acesso a esse tipo de informação e tenha interesse a esse tipo de informação. Então fica bem deficiente, bem anêmico e bem ineficaz essa parte de fiscalização ambiental, bem como a parte de orientação sobre isso, porque o fato de você não saber, e a gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente na reportagem, o fato de você não saber que a espécie é ameaçada e é protegida não tira a sua responsabilidade de ter essa espécie em posse e não te livra da consequência de pagar uma multa ou eventualmente ir preso por causa disso. Então, se você está no ramo, você é obrigado a entender sobre o assunto. O fato de você não saber da informação não vai te livrar de se lascar. O Código Penal brasileiro estabelece que o desconhecimento da lei é inexcusável. Isso significa que, em geral, alegar desconhecimento de atos normativos não é uma justificativa válida para evitar a responsabilidade legal por uma infração. Este é o mundo ideal. A realidade é muito complexa, diz o tal do Fernando. Realmente, a realidade é muito complexa porque falta de fiscalização, fiscalizações ocorrendo muitas vezes por vingança. Às vezes alguém que tem um certo conhecimento acaba ficando descontente com algum problema e por vingança acaba denunciando uma loja e aí os caras vão procurar o pelo em ovo, né? Às vezes o cara nem tá errando pelo motivo A, mas acaba caindo por um motivo B, enfim. É muito complexo, tem que concordar com o tal do Fernando aqui. As espécies ameaçadas nacionais ou estaduais são publicadas frequentemente em artigos denominados livros vermelhos. Nessas publicações que ficam disponíveis online, a sociedade tem acesso a fotos e informações sobre cada uma das espécies. Será? Vamos ver. Vamos pesquisar. Como que eu pesquiso? Vou pesquisar aqui, vamos ver. Livro vermelho, espécies ameaçadas. Vamos ver se é tão fácil de ter acesso assim. Existe um site do governo, Livro Vermelho, Governo Federal, Livro da Fauna Brasileira Ameaçada. Vamos ver essa parada aqui. Aí você abrindo o site, tem uma série de livros, né? Separada por volumes. Volume 1, volume 2, 3. Aí tem mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes. Vamos ver o azul, que é o livro
o azul, que é o livro vermelho de capa azul, relativo aos peixes. Vamos ver o que acontece nesse livro vermelho aqui, eu abrindo o livro vermelho. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, muito legal. Uma capa bem bonita, livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção, volume 6, peixes, e atualizado em 2018. Olha só, na época presidente da República, Michel Temer, Ministério do Meio Ambiente, ministro Edson Duarte, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, presidente Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, diretor de pesquisa, avaliação e monitoramento da biodiversidade, Marcelo Marcelino. Ai, meu Deus, que nome. Dr. Otto Octopus. Marcelo Marcelino de Oliveira. Desculpa aí, Marcelo, foi inevitável. E aí, peixes, um monte de extinção de linguiça, apresentando um monte de gente aqui que eu não quero saber. Eu quero saber dos peixes, cara. Cadê os peixes? Fauna brasileira. Mais extinção de linguiça. Coordenadores de táxi. Meu Deus do céu, quanta gente pra levar crédito. Meu Deus, cara. Coloca isso em outro lugar, pelo amor de Deus. Quero ver os peixes. Mano, quanta gente aqui, velho. Lista de siglas, não quero saber. Quero saber os peixes. Onde estão os peixes? Peixes. Aí explica o que é um peixe. Peixes refere-se aos organismos aquáticos brasileiros que fazem parte das classes Mixini. Enfim, coloca aqui um monte de classe, um monte de espécie. Peixes avaliados, 3.148 são continentais representados, parará, piriri, pororó. Aí as categorias, né? Isso é importante a gente saber. Quando é criticamente em perigo, vulnerável, total de ameaça, parará. Isso é legal. Número de espécies de peixes marinhos em cada categoria, cana. Número de espécies avaliadas, continentais. Aí tem aqui as classes, beleza. Cadê a lista? Ah, olha que legal. Aí tem assim, ó. Vamos ver se é isso mesmo. Realmente é um trabalho muito bacana, hein? Muito legal. Que trabalho legal, ó. Aí tem, exemplo, ó, tem a espécie, o nome. Eu achei que era uma listinha assim, tal, e no máximo uma fotinha, sabe? Lista, foto, nome, foto. Não é assim não, é um documento bem grande, cara, que traz assim o título, a espécie, né? O descobridor, o ano de descobrimento, aí os avaliadores, né, no caso, traz ordem, família, foto, nomes comuns, que é muito importante, cara, essa parte de nomes comuns, porque um peixe pode ter um monte de nome aí espalhado pelo Brasil. Só essa espécie que eu tô vendo aqui, por exemplo, o Megalopes atlanticus, essa espécie de peixe, 9 nomes comuns espalhados por aí: amaripim, camuripim, tarpão, camburupu, cangoa, canguru, pema, pirapema, pomboca. Olha só quantos nomes um peixe só pode trazer. E isso é muito importante. Por quê? Porque você consegue abranger toda uma população que conhece de diversas formas esse peixe. Isso é muito importante, muito legal. Aí traz a categoria, né, em risco, né, amarelinho, vulnerável, justificativa, porque ela está inclusa nessa lista, né? É uma espécie encontrada em baías, estuários e áreas de plataforma continental. E aí explica mais um pouquinho da região. Aí aqui, ó, os desembarques pesqueiros nessas regiões em um período de 38 anos, que equivale a 3 gerações, indicam um claro declínio nas capturas. Então tem uma sensação de diminuição ao decorrer dos anos, é isso. Os valores registrados chegam a 580 toneladas. Muito legal, cara, que trabalho sensacional, hein? Muito bonito. E aí mostra um mapa de ocorrência, história natural, população, tudo isso falando de uma espécie. Olha que bacana o declínio do desembarque desse peixe, né? Como tem diminuído a quantidade. A ameaça, a principal ameaça identificada é a atividade pesqueira, sendo pescada ao longo de sua distribuição global, com vários petrechos, como linha, arrasto e armadilhas. Olha só, ele dá as causas. Que bacana. Parabéns ao governo aí por esse trabalho. Aí sabe o que é interessante? Olha o quão admirado eu estou. Deveria ficar tão admirado assim, será? Ou essa informação deveria ser passada de uma forma mais eficiente? Certo? Esse trabalho deveria ser divulgado de uma forma muito mais eficiente. Comenta aí se você conhecia esse trabalho do governo. Eu não conhecia. Olha só, alguns exemplares, como esse Apareodon,
Davisi Fowler é quem descobriu. Apareodon davisi, olha só, ele traz aqui um caraciforme, né? É um tetra, e ele traz aqui um carimbo de espécie endêmica do Brasil. Olha que bacana. Essa informação do peixe ser um peixe endêmico nos traz um grau de importância ainda maior, porque se ele só é encontrado aqui no nosso território, nos traz um grau de responsabilidade muito maior, certo? Então, de fato, a reportagem está bem certa. Aparecem sim em livros vermelhos. E aí, de quem é a responsabilidade de ter conhecimento sobre esses livros vermelhos? Na minha opinião, isso recai sobre os distribuidores e os lojistas principalmente. O aquarista, como o final, a ponta dessa linha de produção, tem que ter conhecimento, porque se o cara quer ser um bom hobbyista, ele tem que saber tudo o que abrange o seu hobby, mas eu não considero que decai sobre o hobbyista uma responsabilidade tão grande assim em reconhecer e conhecer esse tipo de informação. Acho que é obrigação sim dos distribuidores e dos lojistas saberem disso. Os livros vermelhos existem, porém porcamente divulgados pelo governo. Poderia ter um investimento maior nesse sentido. O governo poderia introduzir isso nas escolas, de repente. Pelo menos o fato de que esses livros existem e dar a importância para esses livros. Evitaria assim, eu acredito. Na verdade, uma boa educação ambiental evitaria uma quantidade enorme de problemas ambientais que a gente tem. Bom, continuando a reportagem, o Fernando aqui, ele explica sobre a importância dessas espécies para a natureza. Então ele informa que um peixinho, por mais que ele seja pequeno, como esses tetras, esses lambaris, por mais que ele seja um peixinho pequenininho, ele tem um grau de importância gigantesco para a floresta como um todo, porque ele participa de uma cadeia alimentar, né? Ele participa de um ecossistema onde um ser depende diretamente de outro ser. Então ele informa aqui o papel dessas espécies na cadeia alimentar, dizendo que eles servem como fonte de alimento para predadores maiores e contribuindo para a regulação populacional de diversas espécies em ambientes aquáticos. Até porque, vou continuar lendo aqui, que fica mais fácil. A presença das espécies contribui para a variedade de organismos presentes no ecossistema dos rios, o que é fundamental para a estabilidade do ambiente. A biodiversidade está diretamente associada à saúde dos ecossistemas e à capacidade deles de enfrentar perturbações geradas pelo homem. Os lambaris influenciam a ciclagem de nutrientes da água, porque são peixes detritívoros, né, generalistas, e acabam consumindo de tudo, impactando a disponibilidade de recursos para outras espécies no ambiente aquático. Os lambaris são consumidores onívoros, ou seja, se alimentam de uma variedade de recursos, incluindo insetos, pequenos crustáceos, larvas e até mesmo matéria vegetal, como sementes e frutos. Então ele tem uma importância tanto no controle populacional de espécies que com a sua extinção podem evoluir em números muito grandes, causando um grande desequilíbrio como um todo, além de servirem como base alimentar de espécies predadoras gerais. Então atualmente são conhecidas 1.275 espécies de lambaris e elas estão espalhadas desde o norte do México, na divisa dos Estados Unidos, até o sul da Argentina, tendo uma ampla distribuição nas Américas. A maior parte dos lambaris, entretanto, habita águas brasileiras, tanto no Cerrado quanto na Amazônia. Texto sob supervisão de Giovanna Adeli, que eu não faço ideia de quem seja. Vamos pesquisar quem é Giovanna? Eu espero que ela seja envolvida em alguma questão ambiental, pelo amor de Deus, né? Giovanna Adeli. Ela é uma cientista de fato, provavelmente uma bióloga. Bom, enfim, ela supervisionou a reportagem aqui. Para finalizar, então, vamos lá aos meus pontos de observação em relação à reportagem. De fato, o aquarismo tem lá seu grau de responsabilidade nisso? Talvez sim. Mas o que me irrita é o fato deles colocarem o aquarismo como sendo um vilão puramente, quando na verdade não é.
A gente tem exemplos bem práticos disso. Eu citei aqui, por exemplo, o lábio bicolor. O que aconteceu com o lábio bicolor na Tailândia, que o ambiente natural desse peixe, que é muito abrangente, tem um território muito grande, porque é um peixe que eventualmente sai da água procurando novos corpos d'água. Então, pelo fato dele sair da água à procura de outros corpos d'água, se você quer entender isso com mais detalhes, tem o nosso vídeo aqui sobre o lábio bicolor. Vai dar uma olhada que é muito legal. E explica essa parte de migração desse peixe pela Tailândia. E aí, com a expansão urbana, o território do lábio bicolor foi cortado, impedindo assim as migrações, que eram importantes, as migrações para a questão reprodutiva desse peixe. Com isso, esse peixe entrou em extinção na Tailândia. Ele não existe mais na natureza na Tailândia, apesar de recentes relatos dizem ter avistamento desse peixe na natureza, mas com certeza isso não vai durar, porque esse peixe não vai se adaptar tão fácil assim às novas mudanças geográficas que ocorreram no país. O fato é, esse peixe foi extinto na natureza e hoje em dia ele só existe no aquarismo. Essa espécie só existe por causa do aquarismo, e isso pode ser observado em vários exemplos, inclusive fora do aquarismo, onde uma espécie de ararinha azul foi extinta na natureza e só está sendo possível salvar essa espécie de ararinha azul. Foram solicitar para um sheik árabe, se eu não me engano, enfim, um estrangeiro, seus exemplares que ele tinha, para que fossem reproduzidos para possibilitar a devolução desse animal no seu ambiente natural. E recentemente algumas ararinhas foram soltas e aí está começando a recuperar esse bicho na natureza. Só exemplifiquei aqui porque esse animal só foi salvo da extinção, quer dizer, está sendo salvo da extinção porque existiam exemplares com robistas, né? No caso, um cara que gosta de aves. O mesmo eu trago para o aquarismo. Muitas espécies podem ser salvas da extinção porque existem em aquários. E aí, a depender apenas da conservação ambiental, territorial e geográfica dessa espécie, se você tem ela guardada e sendo reproduzida, né, com gente do ramo do hobby, isso torna possível a recuperação dessas espécies. Então, o aquarismo não deve ser demonizado como foi aqui nessa reportagem, porque ele de fato pode ajudar sim a recuperação dessas espécies. Se essas espécies tivessem uma legislação eficiente de proteção, facilitando, porque é assim que acontece, né? A legislação ambiental aqui no Brasil, ela é muito burra, porque ela dificulta as coisas. Se ela facilitasse as coisas, se ela regulamentasse as coisas de uma forma que inclusive o governo tira proveito do hobby para gerar receita, essas espécies não seriam tão ameaçadas assim, eu tenho certeza. Aqui no Brasil acontece assim, a espécie ela está proibida e aí você não pode ter esse bicho. Ok, até onde isso conserva de fato esse bicho? Até onde a conservação é realizada? Só de você proibir esse bicho. Quando você proíbe esse bicho, você coloca um alvo na cabeça dele, porque mais gente ainda vai querer ter quando ele é proibido, porque ele é raro, principalmente no exterior. Ele é raro. Aí você valoriza esse bicho quando você coloca um selo de proibido nele. Você acaba valorizando esse bicho. Agora, se você regulamenta esse bicho, é diferente. O cara vai preferir criar esse bicho do que ir coletar ele na natureza. Se você viabiliza isso e barateia toda a produção desse animal, né, você acaba produzindo ele em cativeiro porque ele é legal, né, porque dá menos trabalho do que ir capturar, e aí você regulamenta, você coloca uma legislação, coloca um limite, coloca uma série de regras ao invés de simplesmente proibir, e você gera receita com isso, você agrega um certo valor a esse animal quando ele é comercializado e criado em cativeiro. Quando você acrescenta um valor, você valoriza ele e você gera receita. Receita qual vai coletar impostos, que vai fazer a máquina girar. É uma maneira muito mais inteligente de se fazer conservação, trazendo o comércio para perto da conservação, não afastando o comércio da conservação e não dando abertura para que traficantes de animais atrapalhem a conservação. Acho que o grande vilão da conservação em muitos casos, é justamente quem está tentando preservar, porque toma atitudes burras, na minha opinião, em relação à conservação.
você regulamentar certas espécies traz uma conservação muito mais efetiva, porque você vai ter um mercado girando em torno disso de forma legal, que, cara, é natural, vai ser natural o transbordo para essa galera, ao invés de coletar, começar a criar. Você incentiva o mercado. Eu sou dessa seguinte opinião: você deveria facilitar as coisas para o comércio ao invés de dificultar, porque quando você dificulta para o comércio, você facilita para o tráfico. Isso é fato. Enfim, eu posso em outro momento trazer mais detalhes sobre isso, mas são pontos que a gente tem que ter atenção. Discuta aí nos comentários, traga a sua pitada, a sua opinião nos comentários sobre essa questão de conservação. Tragam também curiosidades, se você já soube de alguém que sentou na jaca por um motivo parecido como esse, de ter uma espécie ameaçada dentro do seu aquário e acabou sofrendo prejuízos aí por causa disso. Enfim. Bom, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, dessa informação, desse modelo, trazendo notícias. Eu vou procurar fazer mais isso. Eu acho isso muito importante, trazer notícias, te manter atualizado sobre o que está acontecendo de importante e relevante dentro do nosso hobby. Curta, compartilhe, toda aquela coisa que eu não vou repetir. Chega, né? Tchau.